Esse moleque tá atrasado. Ele não mostrou o rosto na capa. Deve ser feio, mas o corpo dele era bonito. Eu não acredito que eu paguei um absurdo. E a primeira coisa que eu exigi foi pontualidade. E ainda vou ter que esperar aqui. Se ele não aparecer, eu irei pedir meu reembolso. E irei embora. O que mais tem é acompanhante de luxo por aí. E deve ter alguns bem melhores que ele. Talvez ele não seja lá essas coisas. Por isso que só mostra o corpo. Uma certa parte. Mas me bateu muita curiosidade. Então talvez eu espere um pouco mais. Talvez. Porque eu sinto que conheço de algum lugar. Aqueles braços e aquele peitoral. Tá um pouco diferente, mas talvez seja o que eu estou pensando. Ou talvez não seja ninguém, só seja um feioso qualquer. Mas as pessoas estavam pagando bem por ele. Por isso que eu contratei. Mas ele devia ter dito que não era pontual. Teria me poupado desse estresse. Que enfim resolveu aparecer. Eu não acredito. O que você está fazendo aqui? Acho que você deve ter se enganado. Não é possível. Não, eu acho que não. Você é o Senhor Kit, não é? E eu sou o Senhor Boone. E disseram que o endereço era esse. Eu não acredito que era você. Você é muito cara de pau mesmo. Senhor Kit. E eu deveria ter desconfiado, né? Afinal, Boone foi o apelido que eu dei a você. Mas por que você tava naquele site de acompanhantes? Você sabe ao menos o que aquilo é? Onde você tava se metendo? Não que isso seja da sua conta, mas sim, eu sei exatamente onde eu tava. Por isso que eu não mostrava o meu rosto, somente para os clientes que me contratavam. E nem era para todos, mas você me chamou a atenção, então eu vim de cara limpa. Mas isso não importa. O que importa é o passado, né? Vamos apenas seguir o protocolo, do jeitinho que combinamos pelo chat do site. Então, me leva para onde você quer me levar e depois me traz para cá de volta. Aquilo era antes. Por isso que eu conhecia aquele corpo. É porque era você. Mudou um pouco. Tá mais musculoso e tem tatuagens. Mas ainda assim, eu conheceria aqueles lábios em qualquer lugar. E foi por isso que eu te contratei. E te paguei até a mais. Mas eu não imaginava que era realmente você. Como você chegou a esse ponto? Eu ia levar você para um jantar porque a minha família quer que eu tenha algum homem acompanhando. Só não imaginava que era você. Menos mal. Pelo menos eu não vou ter que inventar uma história toda. É só dizer que a gente reatou e tá tudo certo. A historinha que você vai contar pra mim não importa. E eu mudei. Ou você achou que eu ia ficar aquele ômega magrelo e sem sal, como você mesmo disse, o tempo todo? Mas bom, não importa. Eu seria apenas o seu acompanhante de luxo hoje e nada mais. E vamos apenas seguir o protocolo. E sem gracinhas. Ouviu? Quando foi que você ficou esse chato? Você era mais divertido antes. Tudo bem. Vamos pro jantar. Manda aí, idiota. Ou vou te bater. Qual foi? Não é como se eu nunca tivesse tocado nessas suas coxas. Elas estão mais fartas. Isso não foi combinado, tá bom? Sem toque físico. Foi isso que combinamos. Você só queria um acompanhante e eu só queria a grana. Você não fez o pacote completo, então não tem direito de me tocar. Pacote completo? O
Por que exatamente esse pacote completo? Da sua conta. Não tem nada a ver com você. Tá bom? Apenas siga o protocolo. Senão eu vou te multar. Pra mim não é problema, você sabe muito bem disso. Eu só quero saber que pacote completo é esse que você tá falando. Não vem bancar o idiota, não. Você sabe muito bem do que eu tô falando. Ou você acha que aquele pacote é caro daquele jeito à toa? Não é qualquer um que pode pagar. Mas aqueles que podem têm um encontro inesquecível com o melhor acompanhante daquele site. Agora preste atenção no seu jantarzinho e sustenta o seu teatrinho. E vê se para com essas besteiras de ciúmes. Afinal, foi você que quis terminar. Foi você que falou que eu era um ômega sem graça pra você. Que eu não merecia você. Então, não vem bancar o ciumento e eu arrependido agora. Apenas siga o protocolo. E finalize da forma como foi combinado. Tudo bem. Eu posso adquirir aquele pacote agora? Eu posso pagar bem a mais do que ele realmente vale. E a gente pode conversar depois daqui. Iria se na hora terá uma multa bem maior. Você pagará o triplo do valor. E ainda será com limitações. Você ainda quer fechar esse negócio? Eu fecho qualquer negócio. A gente precisa conversar. E se pra isso eu tiver que pagar o triplo, o quatro daquele valor, eu pago. Dinheiro nunca foi problema pra mim. E nunca será. Eu apenas quero entender tudo isso que aconteceu. Porque você não era assim. Então eu quero saber o que aconteceu. E não acho que foi só o nosso término. Então, se for preciso pagar pela semana inteira dos seus serviços, eu pago. Eu só quero entender o que está acontecendo e saber por que você entrou nessa vida agora. O quádruplo é? Você realmente tem muito dinheiro? Você não mudou nada, né? Você acha que o seu dinheiro compra tudo e todos? E que aqueles que não têm dinheiro não servem pra você? Depois do jantar a gente conversa. E eu quero realmente o quádruplo daquele valor na minha conta. Antes da gente finalizar. Eu quero agora. Senão, não tem negócio. Tudo bem? E eu não sou mais daquele jeito, tá? Eu vou transferir agora pra você. Pronto. É só olhar na sua conta agora. E agora você não pode mais fugir de mim. Tanto faz. Tô ganhando uma grana preta. Até que não vai ser tão ruim com você. Afinal, não é como se a gente não tivesse feito antes. Já peguei coisa pior. Do que você, eu não quero nem imaginar. Só de imaginar já me dá uma ânsia e o meu lobo já fica inquieto. Ele nunca esqueceu você, sabia? E cala a boca, mim. Ai, come aí, ó, sua comida. Não vai esfriar, esquece. Mais tarde a gente continua o protocolo 3. Você continua esquentadinho. E a gente vai pro 3, pro 4, pro 5. Eu paguei por tudo mesmo. Um murro na sua cara já já que eu dou. Então, como é que vai ser agora? Vamos conversar. Eu. Depois a gente segue o protocolo. Vamos conversar. Eu quero entender por que você decidiu seguir essa vida agora. Por que disso do nada? Não vamos conversar sobre isso. Vamos apenas seguir o que temos que seguir. A gente não tem nada a ver um com o outro.
Eu não pergunto o passado dos meus clientes, eles não perguntam o meu. A gente só faz o que tem que ser feito. Então vamos apenas seguir como profissionais. E não importa o resto das coisas. Você tá lindo, sabia? E que marcas são essas no seu corpo? Eu não lembro de você ter isso. Fala disso. Vamos dizer que foi só um acidente de trabalho. Mas agora está tudo bem. Bom, o que você quer que eu faça agora? Acidente de trabalho? Como assim? Quem fez isso com você? Me fala agora. Eu vou dar um jeito nesse filho da puta. Para com isso. A gente não tem mais nada. Vamos apenas seguir. E acabar logo com isso. Vai ficar impune, tá? Eu quero saber quem é. Eu vou atrás dele até no inferno. E para de agir friamente comigo, tá? Eu tive meus motivos pra agir daquele jeito. Por isso que agora eu quero conversar. Você sumiu depois daquilo. Eu nunca que ia imaginar que ia te encontrar num site daquele. Essa de imaginar que outras pessoas tocaram em você. Ou coisa pior. Ai, já me dá um... Ai, eu não sei explicar. Meu lobo já fica tão irado que ele busca por controle pra matar todos que tocaram em você. Todos que te machucaram. Ou que te fizeram mal de alguma forma. O lobo é um idiota. Sabe por que ele sente falta do meu? Porque você, com a sua arrogância, não notou, né? Que a gente, no caso nossos lobos, tinham se escolhido. Sabe que o seu lobo escolheu o meu, né? Por isso que a gente se sente incompleto longe um do outro. E eu entrei pra esse rumo porque eu precisava. Porque depois que a gente terminou, a minha mãe ficou doente e eu perdi tudo. E a única forma que eu encontrei de ajudar foi isso. Isso era um negócio bom. Porque nem sempre eu precisava me deitar com alguém. Mas às vezes acontecia de comprarem o pacote. E aí acontecia o que tinha que acontecer. E tava tudo bem. Então, você pode só esquecer e seguir o protocolo. A gente não precisa de sentimentalismo aqui. Não é como se fosse a primeira vez, né? Eu não percebi. Eu não entendia nada sobre meu lobo naquela época. Você deve ter passado por muito perrengue longe de mim. Mas, agora que estamos aqui de novo, podemos consertar tudo. O que você acha? E me machucar de novo? Não. Eu prefiro ficar onde eu estou. Você quer que eu faça alguma coisa específica? Para com isso. Não age assim. Eu quero realmente conversar com você. Por mais que te ver assim na minha cama seja uma tentação terrível. Mas eu quero mesmo só conversar. E não faz isso. Mas vamos conversar, tá bom? Tô seguindo o protocolo. A gente não precisa conversar. Tá bom? Você só precisa fazer o que tem que ser feito. E eu vou fazer a minha parte como tem que ser feito. Depois a gente vai cada um para um lado. E sobre os lobos, a gente já viveu 4 anos sem eles estarem por perto. E eles estão bem. Então, só vamos seguir. Uma hora eles se acostumam com a ausência. Ou a gente morre, né? Não fala assim. Foram 4 anos difíceis. Principalmente pra você. Você deve ter passado por mais perrengue do que eu. Mas
Agora que eu te encontrei, meu lobo não quer que eu te deixe. E a gente precisa ficar junto agora. Mesmo que eu tenha sido um idiota. Um babaca. Eu tenho dito o que eu disse pra você. Mas agora é diferente. Eu não vou mais te machucar. Será mesmo que não? Você precisa prometer isso. Porque se eu confiar em você de novo e você me machucar, terá sido tudo em vão. Toda a minha superação, tudo terá sido em vão. Prometo, eu não vou mais te machucar. Eu vou te proteger agora. Eu tô mais maduro, não sou mais um adolescente. Agora eu sei minhas responsabilidades. E desculpa mais uma vez por ter agido daquela maneira. Eu tava sob pressão dos meus pais e eu só queria fugir. E eu terminei com você pra você não sofrer junto comigo. Porque meus pais estavam me cobrando demais naquela época. E eles não aceitavam o que eu era naquela época. Agora eles aceitam porque eu não tenho mais jeito. De um jeito ou de outro eu já lidero as empresas e eles não me prendem mais tanto. Então agora vai ser bem diferente. Então não tem que se preocupar. Eu não sabia que você estava sob pressão. Os seus pais são uns idiotas, tá? A minha mãe, ela só dizia uma coisa: só não morra nessas suas aventuras. Mas ela bem que me mataria se soubesse onde eu tô agora. O que eu tô fazendo agora. Ela deve estar se revirando no túmulo. Teve sorte de ter ela como mãe. Os meus pais eram muito rigorosos e não aceitavam a minha sexualidade. Eles queriam que eu casasse com uma ômega rica, na verdade. Mas no final, olha só o que o destino fez. Não fez nos reencontrarmos de novo. E quem eles menos queriam virou o meu destinado. Aí eu me sinto tão completo agora. Eu não sei explicar. O que foi que você tá olhando aí, hein? E você tá tão gato assim, tá me dando ideias aqui. Não presta você conseguir de fofo pra safado em menos de 30 segundos, ai. Mas se você tiver afim, não vejo por que não. Você me conhece bem. E podemos mesmo. Né? Afinal você pagou por isso. Verdade. É bom ter você de novo comigo.